Vocês sabem o quanto eu gosto de um cara chamado James Tynion IV. Basicamente, tudo que esse cara faz pra mim é topzera da balada, e eu sempre tô aqui trazendo um vídeo ou outro com coisas que ele fez que eu adorei. No entanto, hoje eu tô aqui pra falar sobre algo que infelizmente eu não posso dizer que é 10/10. Eu tô aqui pra falar sobre Nightmare Country, ou País dos Pesadelos, a nova empreitada do universo de Sandman, recentemente publicado pela editora Panini. Mas o que fala isso aqui? Bom, cara, País dos Pesadelos, este gibizinho que traz a minissérie completa, em 6 partes, traz uma aventura, uma desventura, uma história com o nosso querido amado Coríntio. Coríntio, criado em 1989, nesse gibizinho aqui, foi onde eu conheci ele pela primeira vez, em Sandman número 10, cara, numa história do arco Casa das Bonecas. Ele brilha mesmo em Sandman logo depois de uma das histórias mais bacanas para mim, que é Homens de Boa Fortuna, uma história chamada Colecionadores, onde nós temos uma reunião, uma convenção de serial killers. E lá muitas confusões acontecem, um dos arcos mais bem adaptados, no meu ponto de vista, na série da Netflix. Eu não vou dar aqui spoilers sobre o que acontece na história original, mas o que eu posso dizer é que essa daqui seria a terceira encarnação no Coríntio, e agora ele está atrás de um ser meio louco aí, que é uma mistura de Coríntio com Mojo. Nós temos uma menina, uma moça, uma mulher chamada Flynn. Ela é uma artista e ela é perseguida pela imagem de um bichão que eu vou colocar para vocês aqui, que aparece na frente dela, cujos olhinhos, na verdade, são boquinhas. E isso, óbvio que desperta a atenção do Coríntio. O que traz esse gibi de mais legal? A gente tem o Tynion podendo exercer a vibe Gaiman dele, se dá para dizer isso. Nós temos a inserção de personagens com caráter para lá do duvidoso, e nós temos Coríntio numa encarnação um pouco diferente. Ele quer saber qual é que está acontecendo, que bichão é esse e por que isso incomoda tanto essas pessoas. Porque no final, o que é que a gente está vendo aqui? Será que são corruptelas do Coríntio? Nós temos a introdução de alguns personagens bem interessantes aqui, eu não vou nem falar, digamos assim, do que eles são, mas visualmente eles são bacanas. É uma dupla que lembra, digamos assim, companheiros sadomasoquistas, e a história vai se desenrolando num ambiente artístico hipster, diferentex, que até agrada. A gente tem a introdução de um personagem cheio da grana, que ele vai desempenhar um papel, digamos assim, ele tem a sua função na trama. E País dos Pesadelos é aquele típico gibi que fica acima do que vinha sendo publicado em Universo de Sandman, né? Você sabe, tem Sonhar, Horas de Vigília, Casa dos Sussurros, teve Lúcifer e teve os Livros da Magia, que eu achei muito meia boca por sinal. Mas ao mesmo tempo, cara, teve uma coisa que o Vinícius do Dois Quadrinhos me disse que é a mais pura verdade. Não se termina uma minissérie com um gancho tão ruim, tão anticlimático. Nós temos um desfecho, a gente tem um primeiro embate e consequências com os personagens. Na hora do Coríntio descobrir o que está pegando, por que esses bichão que tem as boquinhas no lugar dos olhos estão aí, causando, tocando terror na Terra. Só que ao mesmo tempo, cara, isso foi prometido como uma minissérie, que talvez fosse uma série. Enfim, tu não termina uma minissérie em 6 partes com algo tão broxolengo. O que acontece? País dos Pesadelos tem uma sequência. É Nightmare Country Glass House. Lá nos Estados Unidos saiu a primeira edição e eu li. E qual a conclusão que eu chego? A edição número 1 de Glass House deveria ser o final da minissérie. A gente tem aqui um retorno de um personagem que não é querido no sentido que as pessoas gostam dele, mas um personagem bem marcante e que muitas pessoas, inclusive, admiram a sua construção. A gente tem uma faceta um pouco diferente dele. A gente tem uma motivação para esse personagem estar aí, tá correndo atrás do que está acontecendo, mas a gente não termina de uma forma satisfatória. Esse gibizinho aqui, ele deveria ter uma edição a mais, e essa edição a mais deveria ser a primeira edição de Glass House que está saindo nos Estados Unidos agora. Porque só a primeira edição de Glass House é melhor que toda esta minissérie. Eu não peguei muito o que o Tynion queria fazer aqui. A gente vê um roteiro bacana, a gente vê que ele está se divertindo a fazer,
Tem uma história aqui, inclusive, que é meio inútil, onde ele se auto-introduz ali e faz uma arriada em A Floresta de Woods, que é um gibi da própria autoria dele. Deu um monte de coisa legal do cara que está se divertindo, fazendo algo pro selo Black Label. Mas a gente também tem um dinheirinho, deixa eu ver quanto é que eu paguei nisso daqui mesmo. A gente tem R$50 investidos e que talvez, olha, a minha recomendação é que você só pegue quando entrar numa promoção. Quando eu terminar de ler Glass House, acho que vou comprar, inclusive, para poder trazer um review aqui, eu consigo explicar mais ou menos que droga é essa, porque acaba a primeira minissérie e a gente não sabe direito o que está acontecendo, que bichos são esses, qual é o perigo e o que a gente vai fazer com as consequências do arco final, que são drásticas, mas ao mesmo tempo elas não conseguem emocionar. É difícil falar sobre esse gibi sem dar um spoiler, mas tá aí, primeira coisa que eu li do Tynion, que não me deixou extremamente contente, 10/10, felizão, 100% garantido. Galera, um forte abraço, um beijo e tem mais Clayton no Blockbuster essa semana.